Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Bentin e com a ajuda de Deus vamos ampliar nossos horizontes. Vamos dar uma decolada no sentido literal da palavra. Mas decolada como? Bom, aqui nós temos R3. Até agora nós tínhamos trabalhado no plano cartesiano, também conhecido como plano R2. Então vamos aumentar um pouquinho e decolar desse plano. Vamos lá, que a nossa jornada de hoje se inicia agora. Bora! Bom, então vamos lembrar um pouquinho de algumas coisas que a gente viu em R2. Por exemplo, né? Isso daqui, vocês lembram, é aquele polinômio em duas variáveis porque R2 tem 2 graus de liberdade, são duas variáveis, né? X e Y a gente chamou e no máximo a gente tinha colocado o grau 2, né? E aí começamos a fazer análise, e aqui aparece a circunferência, a elipse, parábola, hipérbole, né? A reta, e foi indo por aí, né? Foi legal brincar, né? Temos uma boa basezinha, né? Temos uma boa base, cada vez que nós colocamos alicerces bons, podemos trabalhar melhor, né? Mas é agora. Em particular, daqui dessa equação, obtivemos a equação da reta. O que a gente fez? Zerou todos esses coeficientes daqui, certo? E só ficou com isto daqui. Então vamos escrever isso aí. E isso aí mesmo, né? Certinho, né? Mas e agora? Isto, como a gente falou, é para R2, onde temos duas variáveis. Mas nós queremos decolar. Nós queremos ampliar nossos horizontes. A pergunta agora é: para R3, quantas variáveis iremos precisar? Pensem aí. Certinho? Pensaram? Vejamos, então. Agora já estamos no espaço decolando. Se você falou em 3 variáveis, então sua resposta tá. É isso. Você acertou. Você acertou mesmo. Bom, então agora estamos no espaço R3. Nós precisamos 3 variáveis, pelo geral costumamos falar x, y, z. A gente pode ter colocado x1, x2, x3, mas tem várias formas de anotar, né? Toda anotação tem que ser algo que nos ajude. Eu estou chamando aqui de x, y, z. Para seguir mais ou menos com isto, né? Nós tínhamos o plano cartesiano, onde temos o eixo x, o eixo y, e agora decolamos. Nós podemos, que nem se fosse um avião, né? Um avião está no plano aqui, agora podemos subir e voar no espaço. Mas ainda podemos nos imergir e ir para baixo. Que esse eixo z vai desde mais infinito para menos infinito. O mesmo que os eixos daqui, né? Então nós agora estamos em R3. Bom, da equação da reta R2, nós tínhamos isto, né? Agora eu coloquei A, B, C aqui para que fique mais didático, tá? Mas é a mesma coisa, os coeficientes representam números reais, né? Bom, se eu decolo, eu vou precisar, já sabemos, mais uma variável. Qual é essa variável? Z. Então, como ficaria aqui? Pensem, tentem fazer, peguem seu tempinho e façam. Façam já. Bom, fazendo essa extensão, que acho que imagino que vocês já fizeram. Isso. Isso aí mesmo. Certinho. Beleza. Beleza. Oh, mas surge a pergunta: que diacho de lugar geométrico é esse daí? Oxi. O que é mesmo, hein? Que lugar geométrico? É uma reta. Total, eu estendi aqui uma reta. Mas peraí, mas eu decolei. É uma reta voadora? Vamos ver então. Vamos lá, vamos ter que analisar. Fazer a nossa análise aí, certinho? Então, vamos lá. Agora, vamos então ver que lugar geométrico é esse, se bem que aqui já coloquei a resposta, né? É o plano em R3, mas como ver que é um plano? Bom, vamos então começar a fazer análise, né?
Já está aí, né? O que a gente falou. Essa equação, estamos afirmando, representa um plano em R3. Mas como assim? Bom, vamos ver aqui, graficamente. Eu estou usando aquele software Winplot, né? Fazendo o patrocínio ao nosso amigo Richard Parris. Já faleceu, né? Um professor dos Estados Unidos, um professor de matemática, um bom professor, que ele se interessava com que as pessoas aprendam. Então, talvez essa seja a diferença, né, entre um bom professor e uma coisa que é ser professor, mas sei lá, né? Um professor gosta de que seus alunos aprendam, né? Acho que Paulo Freire falou isso, né? Paulo Freire, isso. Um professor tem que ser o facilitador do conhecimento, não um atrapalhador, né? Então, quem facilita o conhecimento, segundo Paulo Freire, é um professor. Os outros, que de acho será, né? Tá bom, bora ver. Então, vamos ver. Usando o software do nosso amigo Richard Parris, nós vemos que essa equação, tcharam, que bonitinho, né? Um plano aí, é um plano, só que agora em R3. Interessante, né? Mas vamos então talvez analisar um pouquinho mais. Vamos ver uns planos especiais aí. Um caso interessante é quando a gente faz z igual a zero. Mas por quê? Por quê? Por quê? Vejam essa equação, né? Se a gente faz z igual a zero, o que a gente está fazendo, na verdade, estamos trabalhando com esse plano aqui, o plano XY. Quer dizer, todos os valores de z são nulos, né? Não existem. Então, observem aqui, né? Z positivo, aqui, por exemplo, Z vale 1, Z vale 2, Z vale 3, conforme vai subindo, né? Z vale 4, e quando eu vou para baixo, Z vale menos 1, menos 2, menos 3, mas neste plano, todos os valores de Z são zero, iguais a zero. Certinho? Ótimo. Bom. Outro caso interessante é qual? Bom, y igual a zero. É aqui que a gente está fazendo uma coisa que no Nordeste a gente passar o facão, né? Passa por cima, passa por baixo, né? O meu facão aqui é y igual a zero. No caso anterior era z igual a zero. Por quê? Porque estou fazendo uns certos cortes aí, né? Então, estamos cortando aí o plano e vejamos o que temos. Vamos ver o que obtemos aqui. Isto, que é conhecido como plano XZ. Agora vamos parar aqui para ver um padrão que está repetindo, né? No caso anterior tínhamos z igual a zero, certo? Estão lembrados? E o plano era o plano XY. Observem que aparecem as três variáveis, x, y e z, só que uma delas é zero. Se z é zero, quem que sobrou? XY. XY é o plano. Aqui vejamos se satisfaz. Se y é zero, as outras duas, xz. XZ é o plano, y igual a zero. Então agora você vai tentar fazer o outro caso interessante. Já estão vendo qual que é, né? Façam agora, façam já. Já, pausa. Pois é, x igual a zero, me dá que plano? Isto, também conhecido como plano YZ. Isso daqui guardem, gente, porque às vezes no futuro o pessoal tem certos problemas com isto, né? Falam, o plano y igual a zero. E fala, e o que eu faço agora, gente? Não, plano YZ, desculpem, o plano YZ é não mais do que fazer x igual a zero, certo? Ou se pedissem o plano YX é igual a quê? A Z igual a zero, né? Então guardem por aí essa questãozinha, certo? Então vamos ver agora um exemplo com isso daqui, né? Vamos ver aqui esse exemplo. Dado o plano, está aqui x mais y menos z igual a 1, quer dizer, o a vale 1, o coeficiente b vale 1, e o coeficiente c vale menos 1, e o d vale menos 1, só que eu passei para o outro lado, né? Tem aqui, eu já sei que isto é um plano, né?
Encontre o vetor unitário normal AL. Então, para resolver isto, este é um exemplinho um pouquinho mais elaborado, vou pensar assim. Primeiro vou pegar 3 pontos diferentes no plano, né? Não, 3 pontos diferentes, por quê? Porque com eles, e tem que ser, eles não podem pertencer à mesma linha, dois deles, né? Bom, com esses 3 vetores eu posso construir, com esses 3 pontos, desculpem, posso construir 2 vetores, certo? Tá bom. E pegando esses 2 vetores, eu posso fazer o produto externo, que lembram que ele era perpendicular. Com esse produto externo, que é o produto vetorial em R3, estamos agora em R3, eu vou construir um vetor normal ao plano. Oh, já tenho pelo menos normal, só faltaria unitário. Bom, se eu tenho um vetor normal, se eu tenho um vetor, o unitário dele é que? Calculo a norma módulo dele e divido pela norma módulo. E pronto, vou lá. Então, vamos lá. Então, para escolher os 3 pontos, eu vou fazer o seguinte. x0, y0 na equação do plano, ele me implica com que z é igual a menos 1. Certo? Eu escolho 2 valores, substituo aqui e obtenho o terceiro. Esses 3 pontos satisfazem a equação do plano, portanto, eles pertencem ao plano, né? Algebricamente satisfazem a equação do plano, então eles estão geometricamente no plano. Qual é esse ponto? Bom, esse daí, estou chamando de ponto A. O 0, 0, menos 1. Certinho? Bom, qual vocês acham que seria a próxima escolha para fazer as coisas fáceis? Eu poderia ter escolhido aqui valores, né? Obviamente eu não sou besta. Eu não vou colocar aqui 3 milhões, raiz de pi e vou... Não, né? A gente se precisa 3, facilite. Facilite, porque joga fácil. Não tem que jogar aí uma coisa ruim, né? Não tem que se atrapalhar, né? Por mais avexado que você seja, não se atrapalhe, tá bom? Então, bora lá. Vejamos agora. Qual seria a próxima? Bom, talvez eu escolha esses 2 iguais a 0. Vamos ver. Tentem fazer vocês. Não, vamos lá. Pronto, eu coloquei y e z igual a 0. Se eu coloco 0, 0, x dá 1 menos 1. Não, dá 1. Aqui, né? Pronto, então o ponto que eu vou chamar de B é 0. Desculpem, é o 1, 0, 0. Isto. Hoje estou meio com sono, que acabei de almoçar, comi um peixinho bom, mas tem que acordar, né? Tem que trabalhar. Então, estou acordando agora. Bom, já tenho 2 pontos. Olha, aqui fiz x, y, 0. Aqui fiz y e z igual a 0. Então, qual vocês acham que vai ser a próxima escolha? Isso mesmo. Façam aí. Dêem pausa já. Pronto. Isso. Fizemos. Vamos fazer agora x0, z0. Então, y tem que ser 1. Então, nesse caso, o ponto vai ser esse daí. Bom, já tem os 3 pontos. Agora vamos calcular os vetores, né? Com os pontos A, B e C, podemos calcular os vetores seguintes. O vetor AB, que vai ser, como que a gente constrói? Bom, pega o ponto B menos o ponto A, faz a operaçãozinha, né, a subtração desses pontos, e isso me dá as coordenadas do vetor. Vamos lá então? Isso daqui, subtraímos, e aí deu o vetor AB. Guardem isto na sua folha de rascunho, tá bom? O 1, 0, 1. Continuemos. Da mesma forma. Vamos calcular o vetor AC. Peguem o ponto C, peguem o ponto A, façam a subtração e calculem. Façam isso agora. Deem pausa. Já! Okidoki. É isso, são os 2 pontos, o ponto C menos o ponto A. E aí tem o vetor AD. Anotem ele aí para fazer agora, daqui a pouquinho, a continha, né? Continha que vamos precisar.
nós já temos nossos dois vetores, né? Oh, desculpem, aqui o vetor é AC, tem que corrigir, né? Aqui é AC, tem outro erro aqui, estou falando, estou com sono, né? AC. Bom, com isto vamos calcular o produto vetorial, produto externo. Estão lembrados do determinante? Quem tiver aí, por aí, né? Está tentando lembrar, mas fica mais fácil, porque a vezes nossa memória falha. Peguem seu caderno e vejam como foi definido o produto vetorial ou produto externo. Como aquele determinante, né? I, J, K, primeiro vetor, segundo vetor. Vejamos. Esse daí. Esse seria, chamamos o vetor, o produto vetorial de U, para facilitar a notação. E seria, pega o primeiro vetor, o vetor que a gente calculou, o AB, pega o vetor que a gente calculou, o AC. Estamos aí. E agora calcular aí os determinantes. Com cuidado, né? Com cuidado, eu já tinha cometido um erro aqui. Então, por isso estou refazendo este vídeo, né? Porque eu, com sono, que nem sempre, né? Tinha colocado os menores erradamente. Graças à ajuda de um aluno, percebemos o erro e temos que corrigir o erro. Então, vamos lá. Isto. Pegamos o I. Quando é o I, pego a diagonal. Esse seria o menor. Coloco aqui. Tcharam. Quando é o J, esqueço esse daqui e ficaria esse e esse. Está aqui. Tcharam. Segundo a regra de Laplace, vai alternando. Mais, menos, mais, né? E quando é o K, esqueço daqui, vai ficar esse bichinho daqui, né? Tá aqui. Ótimo. Com esses determinantes menores, com os menores, podemos calcular facilmente. Aqui vai dar 0, menos 1. Aqui vai dar 1. Com esse menos vai dar menos 1 também. E aqui vai dar 1. Então seria... já falei a resposta, não era para vocês fazerem, mas já falei eu de bocalhão, né? Tem que acordar, tem que acordar. Bom, calculando os determinantes menores. Deu isto, isso daí. Então já temos o vetor perpendicular ao plano. É esse daqui. A questão é, está me pedindo o vetor unitário. Bom, só calcular o módulo de isto, quadrado disto, mais quadrado disto, mais quadrado disto, raiz quadrada de tudo. Então vai dar quadrado 1, mais 1, 3. Raiz quadrada, raiz quadrada de 3. Então, isto, o módulo, a norma vai ser raiz quadrada de 3, dividido pelo vetor, pronto. Este é o vetor unitário normal que o pessoal estava pedindo para a gente calcular. Certinho? Pronto, né? Não é tão fácil, não é tão difícil, não é tão difícil. Só é a gente bolando um pouquinho, parando e pensando, certo? Bom, agora vem uma questão que vocês podem se perguntar, mas espera aí, eu tenho um plano, e como que uma reta então? Porque essa equação do plano parece muito com a equação da reta que a gente conhece. Calma, calma. Então, primeira questão, importante, bem importante. Uma só equação algébrica não pode determinar uma reta. Vamos ver o porquê, tá bom? Então vejamos. Sejam os planos. Vou pegar dois planos assim no geral, tá? Seja esse primeiro plano. Eu escolhi o coeficiente 1 para facilitar. Eu já coloquei esse coeficiente dessa forma para também facilitar. E deixei aqui esses de jeito mais ou menos, né? Se eu tenho um plano intersecto, e faço interseção com outro plano, qual seria o ponto comum quando eu cruzo dois planos, né? Isso, uma reta, né? Uma linha reta. Então vou pegar esse plano, eu sei que esta é a equação do plano, já estamos aí vendo um pouquinho, né? E outra equação, tenho esses dois planos, né? Tá certo. Como eu quero interseção, então essa reta tem que satisfazer ambas as equações. Ou em outras palavras, posso resolver esse sistema. Mas espera aí, se eu resolvo esse sistema, aqui posso subtrair, vai cancelar. Aqui tem um B1, vai cancelar, mas vai ficar esse e vai ficar subtração. Então, o que a gente está falando, a interseção de planos não paralelos tem que dar uma reta. E necessariamente, como aqui é B1 mais 1 e aqui B1, eles não são paralelos, né? Então, tem uma pequena diferença, né? Mas resolvendo o sistema, subtraindo as equações, eliminamos o Y. Pronto, deu isto, né? Deu isso. Excelente, excelente. Agora eu vou pedir para vocês tomem um tempinho e isolem
o y. Eliminamos o x e temos aqui o y. Né? Então, façam aí. Isolem o y. Já. Deu nisto? Isolando o y. E vamos chamar assim. Essa diferença é C1, C2 menos C1 e de D2 menos D1. Vou chamar de C minúsculo e D minúsculo respectivamente. Fazendo isso, chegamos em isto aqui. Legal, 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 legal. Então, essa seria a equação, né? Que eu obtenho, que seria... Mas peraí, essa seria a equação da reta? Algebricamente temos duas variáveis, né? Porém, só uma equação. Então, não podemos resolver esse sistema. Qual é a saída? E agora? E agora? Agora? A solução está no conceito da parametrização. Olhem aqui que eu coloquei em negrito, né? Justamente para enfatizar que é algo importante. É algo que vai ajudar muito vocês no futuro, né? Então, já estamos colocando aqui. O que é isso? Bom, vou chamar z como sendo outra variável. Se é assim, o y vai ser ct mais d. Legal, interessante, né? Mas com essas duas coisas eu posso colocar em quaisquer uma das equações, obviamente anteriores, né? Das equações dos planos. Obviamente eu vou escolher uma que é mais fácil. Dessa forma, o x tomaria essa forma, já simplificando, já fazendo todas colocando em evidência o que poder colocar, né? Tá tudo tem dessa forma. O x toma essa forma. E agora vou chamar isto de a e isto de b. Observem que com menos, né? Com menos, então vou chamando de a está aí. A igual a isto e b igual a isto. Então, nós podemos resumir assim. Observem. O x depende de t. Por isso, aqui tem x de t. Depende de t. O y também depende de t. E o z, a gente colocou como parâmetro. T. T é o parâmetro. Sendo assim, então, agora, isto representa a equação da reta em R2. Certo? Nós usamos uma nova variável que chamamos de parâmetro para resolver aquele impasse que tínhamos. Porque estávamos em R3, né? Já não estávamos mais em R2. Em R3 muda um pouquinho. Então, esta é uma das formas de escrever a equação da reta. É uma das que eu mais gosto, porque senão pode atrapalhar um pouquinho os conceitos. Não, o melhor é simplificar, né? Tem, obviamente, outras formas. Tem a forma vetorial e vai indo para lá, né? Tá bom? Esta é a equação de reta em R3. Certinho? Tá bom. Exemplos. Nós temos aqui os dois planos. Então, agora vocês vão tentar fazer que coisa? Tentem fazer o mesmo procedimento. Subtraiam, certo? Achem o y em termos de t. Depois coloquem z igual a t. Coloquem a equação em y no lugar de zt. E depois coloquem qualquer uma das equações o valor de x. E vejam como ficam as equações paramétricas do plano, tá? Calcule a interseção, né? Então façam isso já. Dêem pausa. Uma boa pausa agora, né? Ok, vai lá. Bom, deu isso? Legal, espero que sim. Aqui, o que a gente vai fazer? Vai chamar z igual a dt, então vai ficar y igual a menos 2t menos 3. Parametrizando isto. E achamos o x colocando em quaisquer uma das equações estas duas de aqui anteriores, né? Vou colocar aqui no lugar de y menos 2t menos 3 aqui. E o menos t aqui com mais um, faça. Ou aqui, se você quiser. Eu acho mais fácil aqui, porque aqui não tem, aqui tem y, aqui tem 2y, aqui tem 3, z. Ou façam nas duas, melhor ainda, né? E vejam que vai bater. Melhor, façam, vocês estão na fase de aprendizagem. Façam, parem de vagabundar, né?
Façam isso, tá bom? Bom, gente, essa equação também paramétrica pode ser escrita nessa forma daqui, né? Como sendo um vetor, talvez, né? Esta seria a equação da reta, neste caso, né? Que vem da interseção desses dois planos aí. Certinho? Bom. Agora, para dar algumas considerações finais. Expandimos nossas ideias, decolamos. Fomos de R2 para R3. Ótimo. Não é fácil, mas nós fizemos. A equação do plano R3 é essa daqui, né? Porém, a reta precisou ser parametrizada. A gente acabou de ver isso. E a forma que tomou ela foi essa daqui. Pronto, gente. Legal, né? Muito, muito bom. E essa é a outra forma em forma de vetor. Onde agora o R de t é o vetor posição de essa reta, né? Às vezes a pessoa chama isso de curva parametrizada. E é algo que, como eu já falei, vai ajudar muito vocês no futuro. Então, gente, muito, muito, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.